Beleza, pessoal? Vamos então? Olha, essa aula está sendo gravada, ok? Tá todo mundo vendo aí o visor direitinho? Então vamos lá, vamos começar então. Bom, pessoal, é o seguinte. Jerônimo já teve a oportunidade de estudar comigo essa disciplina, né, Jerônimo? Então, vamos lá. Pronto, vamos começar aqui. A nossa aula de Seguridade Social, ela é uma matéria bastante abrangente, né? Ela se divide em várias leis. Aí, nesse momento, nós vamos estudar a origem e a evolução da Previdência Social no Brasil, ok? Então, aqui, ó, vamos iniciar, então, a origem e evolução da Previdência Social no Brasil. Aqui é o seguinte, a história, né, da evolução, eu vou dividir ela aqui em três partes. Hoje nós vamos estudar a parte 1. A parte 1 vai falar, basicamente, sobre o início da proteção social no Brasil, ok? Aí nós vamos estudar um pouco sobre as caixas de aposentadoria e pensão e também sobre os institutos de previdência, os institutos de aposentadoria e pensão, ok? Então vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. As primeiras formas de proteção social no Brasil foram as chamadas, ó, essas daqui, ó, Santa Casas de quê? De Misericórdia. Se alguém quiser falar, fica à vontade, ok? E a mais antiga que se tem notícia, certo? Ó, é a de Santos, né? Aqui, ó. Beleza? Ela foi criada em 1543, né? Aqui a pessoa adoecia, aí naquela época, né? Só quem tinha condições para ter uma pessoa que pudesse dar uma assistência à saúde, só que quem tinha condições melhores, né? Era o clero, as pessoas que eram mais próximas ali do rei, enfim. Quem tinha posses, né? E quem não tinha, nós tínhamos aí as Santa Casas de Misericórdia, ok? Então essa aqui foi a primeira, né, forma de proteção social no Brasil, ok? Primeira forma de proteção, né? Beleza. Aí depois nós temos o plano de benefício dos órfãos e viúvas, né, dos oficiais da Marinha Real, em 1795, ok? Tranquilo. Então, aqui, órfãos e viúvas, né? De oficiais da Marinha Real, em 1795. Ok, então aqui, beleza. Aí depois nós tivemos o chamado Montepio para a guarda pessoal de Dom João VI, né? O que era esse Montepio? Esse Montepio, ele era uma espécie de previdência, né? Lá eles criavam ali um fundo, certo? Onde a coroa, eles custeava o valor total do benefício da pessoa que se afastasse, ok? Então veja que aqui não são para todos, é apenas para os guardas, né? A guarda pessoal de Dom João VI. Aí aqui, ó, 1808, ok? Pronto, então a criação de quem? Do Montepio para a guarda pessoal, certo? Ó, de Dom João VI, né? 1808. Meus amigos, ó, aí aqui nós temos, na Constituição do Império, né, que foi em 1824, nós temos a previsão, ó, os socorros públicos, ok? Isso aqui, basicamente, ele tinha caráter assistencial. Se tivesse alguma pessoa, né, um conjunto de pessoas que tivesse na necessidade, né, por exemplo, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Ainda não. Se tivesse algumas pessoas na necessidade de forma de se proteger contra doenças, aí existia a previsão de socorros públicos. Isso aqui foi a Constituição Imperial, né? Beleza. E aí nós temos
a criação do Mongeral, né? O que é o Mongeral? É o Montepio Geral dos Empregados e dos Servidores do Estado. Aqui foi a primeira sociedade mutualista, né? Foi criada pelo Ministério da Justiça, aí, ó, o Barão de Sepetiba. Olha aqui, ó, em 1835. Beleza? Bom, aí aqui o Mongeral, né, foi criado em 1835. Observe que aqui essa forma de proteção era apenas para quem era empregado ou servidor de quem? Do Estado. Beleza? Pronto. Então, aqui, quem pertencia ao Estado era protegido, né? Por quem? Pelo Montepio Geral, ok? Que foi criado, né? Que era uma sociedade mutualista. Era apenas quem era amparado, né? Eram os empregados e os servidores do Estado. Isso aqui foi iniciativa do Ministério da Justiça da época, né? E o qual, quem estava à frente da pasta era o Barão de Sepetiba, 1835. Vamos lá. Bom, se alguém tiver alguma dúvida aí, vá acompanhando direitinho. Depois a gente tem os exercícios para fazer, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte. Nós temos. Só lembrando que a aula está sendo gravada. Qualquer dúvida, deixa eu só fazer o seguinte, pessoal. Beleza, show de bola, Renan, show de bola. Pronto, pessoal. É o seguinte. Vamos adiante, então, né? Vamos lá. Então, a Constituição da República, certo? Ó, de 1891, não, a Constituição da época da República, né? No caso aqui, República Velha, né? Aí, ó, olha aí o que foi que apareceu, né? O que foi que apareceu na Constituição da República? Aposentadoria por invalidez permanente do servidor a serviço da nação. Então, aqui, ó, era o custeio total, né? E... Agora veja que aqui tem um detalhe, ó, era apenas para o servidor a serviço de quem? Da nação, né? Então, aqui surge o primeiro tipo de aposentadoria, né? No caso aqui, seria a aposentadoria por invalidez, né? Ó, só analisando aqui, que nós tivemos, primeiro, ó, a Santa Casa de Misericórdia, né? Era apenas assistencialista, não tinha benefício, era apenas serviços, né? Aí nós tivemos o plano de benefícios de órfãos e viúvas, oficiais da Marinha. Aqui era uma espécie de pensão. Em 1808, nós tivemos a criação do Montepio Geral para o Dom João VI. Aqui era uma forma de proteção social também, né? Era forma pecuniária, né? Se esses guardas, digamos que diante da proteção da pessoa do rei, né? Se o rei sofresse ali alguma tentativa e o cara morresse, né? Protegendo o rei, a família dele não ficava desamparada, né? Ficava recebendo recursos através da coroa, né? Aí aqui nós temos a Constituição Imperial, né, que envolve aqui os socorros públicos, que são espécies de benefício. Já na criação do Montepio Geral, aí, ó, aqui nesse caso, já se trata mais de proteção do que de benefícios, ok? Agora, na Constituição da República, aí realmente nasce o primeiro tipo aí de aposentadoria por invalidez, né, para aquele servidor que estivesse
a serviço. Beleza, seja bem-vindo aí, Ricardo. Ok, pessoal, deixa eu só ver aqui direitinho. Espera aí, rapidinho, pessoal. Acho que sem querer, olha aí, eu acabei foi. Cadê o Ricardo? Tá presente aí, tá? Ah, sim, sim. Beleza, Ricardo, tá presente, né? Tá certo, é porque. Pronto, pronto. Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos lá. Continuando aqui. Meus amigos, ó. Isso aqui, em 1891, grave esse númerozinho aí, essa data. 1891 foi criado aqui a primeira aposentadoria, que no caso foi a aposentadoria por invalidez permanente do servidor a serviço da nação. A nação, ela custeava de forma total, né? Nada era a cargo do servidor. Beleza. Aí aqui nós temos, em 1904, observe que eu estou seguindo aqui a linha do tempo, né? É criado o Montepio dos servidores do Banco do Brasil, ó, certo? Ó, a Caixa Montepio, né? Hoje ela é chamada de Previ, ok? A iniciativa para nascer esse fundo de previdência foi de 52 funcionários, né? Eles fizeram todo o movimento para que o Banco do Brasil, os servidores, né, tivesse a sua forma de proteção social. Beleza, pessoal? Muito bem. Aí aqui, em 1919, ó, 19 e 19, aqui nós tivemos o seguro obrigatório de acidente do trabalho. Aí nós temos carinhosamente, ó, grave esse nomezinho aqui, ó, é o SAT, seguro acidente do trabalho, seguro obrigatório do acidente do trabalho, né? Carinhosamente chamado de quê? De SAT. Beleza? Esse SAT aqui, o seguro, né? Se a pessoa sofria algum acidente no trabalho, hoje em dia é muito comum a pessoa, o acidente ser assim chamado de doença profissional, né? Aí a pessoa recebe o benefício pelo INSS, ok? Mas ele iniciou nessa época, né? Por meio do decreto legislativo, ó, 3.724. Não precisa você decorar número, não, mas grava essa épocazinha aqui, ó. É importante. Tranquilo? Ó, deixa eu ver aqui. Bom, olha aqui, ó. O SAT foi criado. O que é o SAT mesmo, hein, professor? É o seguro obrigatório acidente do trabalho, né? Agora, aqui é o seguinte: nessa época, por mais que ele seja uma forma de proteção social do trabalhador, hoje, o seguro obrigatório, o seguro acidente do trabalho, ele está incorporado na Previdência hoje, mas antes ele era um ramo à parte da área previdenciária, ele era apenas iniciativa das empresas, né? Mas não tinha nenhum cunho previdenciário. Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora sim, nós vamos chegar num tema que é muito explorado em provas de concurso público. Ele é muito explosivo, né? Cai bastante, beleza? Bom, então aqui, boa noite aqui aos nossos amigos Jerônimo, Andelon, Ricardo, Ellen, nosso amigo Gabriel, né? Cadê o Gabriel? Gabriel saiu? Beleza, então vamos lá. Bom, pessoal, olha só, até agora vocês viram, certo? Que nós tivemos várias proteções sociais antes de 1923, né? Essa datazinha aqui, ó. E o que representa essa data? Olha só, olha só. Considera-se como, né, ó, marca inicial da Previdência Social Brasileira a Lei Eloy Chaves, né? Eloy Chaves foi um deputado federal. Eloy Marcondes Chaves, né? Foi um deputado
certo? Que ele quis sistematizar a estrutura previdenciária do país, porque cada empresa queria ou então, digamos que surgia ali uma sociedade, né, que queria organizar uma proteção social, ou então alguma empresa, ou então um grupo de funcionários. O Eloy Chaves, ele pegou tudo isso e fez uma conjuntura, né, algo mais estrutural. Aí você observa aqui, ó, que essa datazinha aqui, ó, atenção, essa datazinha aqui, 24 de janeiro de 1923. Dia 24 de janeiro, pessoal, é o dia de quem? Quem lembra aí? Dia do, ó, aposentado, né? É isso, ó. Por quê? Porque nessa época que surgiu aí, de forma, de forma mais estrutural, a Previdência Social. Tá joia? Agora é o seguinte, ó, preste bem atenção aqui no que eu vou dizer. No entanto, considera-se como, olha aqui, olha a palavra mágica aqui, ó, marco inicial. O marco inicial significa, e ali foi algo que foi, assim, muito importante, né? Porque foi nessa data que foi criado uma estrutura maior. E já que o cara era deputado, né, criou por meio do decreto legislativo, aqui aí eu vou ler aqui os detalhes. Ou seja, o poder público, nessa época, se preocupou em oferecer para a sociedade uma forma de proteção social. Então, vamos lá. Então, ó, majoritariamente, certo? Ó, a doutrina considera, certo? Ó, que o marco inicial da Previdência Social brasileira é a Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, ela é criada pelo decreto legislativo. Qual é o número do decreto? 4882, ó, de 24 de janeiro de 1923. Então, observe que 24 de janeiro de 1923 é considerado o marco inicial da Previdência Social. Mas isso não quer dizer que foi a primeira forma de proteção social no Brasil, ok? Porque antes, olha, eu coloquei todas as datas aqui para você ver, ó. Em 1919, existiu o seguro obrigatório acidente de trabalho, que era uma forma de proteção social, certo? Em 1904, existiu a Caixa Montepio dos funcionários do Banco do Brasil. Na Constituição do período da República, né, em 1891 foi criado o primeiro tipo de aposentadoria, que no caso era por invalidez, né, permanente, a serviço da nação. Antes disso, nós tivemos uma sociedade mutualista chamada Mongeral, que era os empregados e servidores do Estado, né, criado pelo Barão de Sepetinga. Então, observe que antes da Lei Eloy Chaves existiu inúmeras normas, né, falando sobre proteção social. A maioria das questões que a gente vai ver, ela vai falar que a Lei Eloy Chaves foi a primeira norma que criou o sistema previdenciário, o que não é verdade, ok? Muito bem, alguém quer falar alguma coisa aí? Muito bem, então vamos lá. Então, ó, então vamos entender. Mas o que era o que foi que o Eloy Chaves, né, instituiu por meio desse decreto legislativo? Olha, ele instituiu, vamos lá, ele instituiu caixas de aposentadoria e pensões. Aqui nós vamos chamar o nomezinho carinhosamente de CAPS, CAP, Caixa de Aposentadoria e Pensão. Beleza? Bom, e essa caixa de aposentadoria e pensão? Ela nasceu em cada empresa. Cada empresa tinha a sua caixa de aposentadoria e pensão, hein? O que ela assegurava? Ora, ela assegurava, olha só, aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária. Essa aposentadoria ordinária, na época, né, para a época, hoje, ela, nos moldes, né, a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. E, além disso, essa CAPS, já que o nome é aposentadoria, Caixa de Aposentadoria e Pensão, tem dois tipos de aposentadoria, por invalidez e aposentadoria ordinária. E, além disso, nós tínhamos também a pensão por morte. E detalhe, ó, tínhamos também o quê?
assistência médica. Então, veja que essa forma de proteção era melhor, né? Mas isso aí era para quem eram os empregados das estradas de ferro, como a gente vai ver logo adiante, ok? Então, meus amigos, ó, vamos entender aqui. Vamos lá. Empregados e diaristas, aqueles que prestavam serviços permanentes nas estradas de ferro, né? Essas pessoas aí foram os primeiros, ok, ó, a receber, né, a chamada CAP, ok? Existe a primeira empresa que instituiu uma caixa de aposentadoria e pensão foi a chamada Great Western, né? Ela foi fundada em 1872 em Londres. Aí ela veio para cá, para o Brasil, para fazer a transição, né? De um estado para outro, né? Café, essas coisas assim, né? Vamos lá. Olha, além disso, cada CAP, ela era organizada por quem? Por empresa. Então, aqui é o seguinte, ó. Cada empresa, ó, empresa 1 tinha a sua CAP, beleza? Ó, deixa eu fazer aqui, um esquema aqui. Vamos lá, ó. Empresa 1, ela tinha uma CAP. O que é CAP? Caixa de Aposentadoria e Pensão. Empresa 2, ela tinha também a sua CAP. Né, ó. Empresa 3, ela tinha também a sua CAP. Então, assim, cada empresa tinha a sua caixa de aposentadoria e pensão. Agora é o seguinte, você sabe que, pronto, só temos agora mais aqui. Vocês sabem que dinheiro não nasce em pé de árvore, né? Então, por esse motivo, tem que ter a fonte de financiamento. Qual é a fonte de financiamento? Bom, a Lei Eloy Chaves, ela previa um fundo, certo? Ó, que era constituído pelo seguinte, ó. Aí nós temos várias formas de custeio aqui, certo? De financiamento. Vamos lá. Primeiro deles, ó, 3% dos vencimentos dos empregados. Vamos supor, lá naquela época, vamos trazer a realidade para hoje. Se naquela época o cara recebia 1.000, né? 3% de 1.000, 30. Aí esses 30 já era descontado do salário dele, né? 970 era o que ele recebia, líquido, e os 30 ia para a Caixa de Aposentadoria e Pensão, ia para o fundo, né? Ok? Muito bem. Então, aqui, uma parte do custeio, não é isso? Olha aqui, ó. Além disso, também, além do empregado, tinha também a empresa. A empresa, ó, ela contribui com 1% da sua renda bruta. Então, por exemplo, a empresa, todo final de mês, ou então seu faturamento anual, ela tinha uma determinada quantia. 1% dessa quantia ia para quê? Para o fundo da Caixa de Aposentadoria e Pensão, né? Para ajudar a financiar os futuros benefícios, né, de alguém que sofresse algum infortúnio da vida, beleza? Esse financiamento por parte da empresa é o que nós chamamos de cota patronal, que nós vamos estudar lá à frente no custeio, beleza? Muito bem. Além disso, 1,5% das. Então, veja que até aqui a gente viu duas coisas, né? Foi que a gente viu que a empresa, que cada caixa de aposentadoria e pensão, ela era financiada, por um lado, pelos empregados, que no caso aqui, ó, era quanto por cento? 3% dos vencimentos, né? Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, peraí. Pronto, 3% dos vencimentos, e a empresa, 1% da renda bruta, né? Aí, além disso, nós temos outras fontes de financiamento. Aí nós dizemos com isso que naquela época a forma de financiamento da Previdência era tríplice. Tríplice. Quais? Primeira fonte, a do empregado. Segunda fonte, a da empresa. E a terceira fonte, na verdade, é um conjunto de situações em que, dependendo do caso, né, entre juros, multa, né, dependendo do caso, a receita vai para a Previdência, né, que era o Fundo de Caixa de Aposentadoria e Pensão. Então, aqui, ó, 1,5% das tarifas ia para a Caixa de Aposentadoria e Pensão.
A importância das joias pagas pelos empregados na data da criação da CAP, da Caixa, né, e pelos admitidos posteriormente, equivalente a um mês de vencimento e pagos em 24 prestações mensais. Então, veja que aqui, observe, que já é outra fonte extra de financiamento, né? Ó, importâncias pagas pelos empregados correspondente à diferença do primeiro mês de vencimentos, quando promovidos ou aumentados de vencimentos, pagos também em 24 prestações mensais. O que é isso, né? Nessa situação aí é o seguinte, deixa eu ver se tem alguém aí. Pronto. Tá tudo ok, pessoal? Pronto, então vamos lá, continuando. Todo mundo assistindo aí, direitinho? Muito bem. Então, essa diferença aí era o seguinte: vamos supor que o João ele recebe R$ 1.000, certo? Ele recebe um salário mínimo, né? Certo? Eu vou arredondar aqui. Ó, o cara recebe 1.500, aí de repente ele recebe uma promoção e ganha 2.000. Quanto é que ele está ganhando a mais? 500. Então, 500 é essa diferença que ele está falando, certo? Ó, aí esses 500 aqui, para facilitar, eu vou dizer o seguinte: vamos supor que o cara recebia 1.500 e agora está recebendo 1.000, teve uma promoção, 408, deixa eu ver aqui, 1.980. Então a diferença aqui, ó, vai ser esse valor. Aí o que é que eles faziam? Ora, o primeiro salário, né, de aumento logo, ó, ele pega esse 480, divide em 24 parcelas, que vai dar 20. Aí todo mês o cara recebia, pegava, era descontado 3% do salário, e além disso, se ele recebia o aumento, né, ele recebeu o primeiro aumento, pegava R$ 20 todo mês, até completar a 24ª prestação. Então, era outra forma de financiamento. Beleza. Beleza, pessoal? Então, ó, ok, né? Aí nós temos também o seguinte, ó, o importe das somas pagas a maior e não reclamadas pelo público dentro do prazo de um ano. Então, isso aqui é o excesso de custeios das alíneas anteriores. Então, toda forma de financiamento que o segurado, né, aliás, o trabalhador, ele pagava mais, e se ele não reclamasse dentro do período, dentro do prazo de um ano, aí ficava nas contas do governo, né, que no caso era da CAP, certo? Muito bem. Outra forma de financiamento, multas que atingem o público ou o pessoal, as multas em gerais, ó, era outra forma de financiamento. Verbas sobre a rubrica de venda e papel velho e varreduras. Donativos, né, que são as doações. Juros, ó, dos fundos acumulados. Então, os fundos eram acumulados, aí ganhava-se juros, né? Porque se eles deixassem o dinheiro ali parado, aí eles tinham que colocar o dinheiro para aumentar, né? Emprestar para algum banco. Beleza. Aí ganhava juros, e esses juros servia para quê? Para incorporar o capital do fundo previdenciário, né? Que é a Caixa da Aposentadoria e Pensão. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, ó. Então vamos lá. Então aqui é o que eu disse para vocês, ó. São três tipos de financiamento que a CAP tinha, que era do empregado, da empresa e, e demais, ou seja, outras fontes, que são todas as situações que eu expliquei aqui. Ó, na década de 1920, ó, ainda na década de 1920, nós tínhamos um total de 183 CAPs, beleza? Pronto. A primeira delas, ó, a primeira CAP, né, que é a Caixa de Aposentadoria e Pensão, foi a Great Western, né, do Brasil. Ela foi criada em 1872, aonde? Ela é de Londres, ó. Bom, ela foi implantada no Brasil nessa época. Aí, depois, quando surgiu esse sistema previdenciário, né, essa forma de proteção social, ela foi a primeira a adotar esse padrão da Caixa de Aposentadoria e Pensão. Tudo bem? Muito bem, então vamos lá.
Agora nós temos o seguinte, ó. Olha, aqui nós temos uma pequena curiosidade sobre a Great Western, né, do Brasil. Ó, o seu funcionamento no Brasil foi autorizado em 1873, né? Quando conseguiu a concessão para construir uma ferrovia em Pernambuco, que ligaria Recife a Limoeiro. Então, aqui era uma empresa ferroviária. Então, essa aí foi a primeira a ser instalada a Caixa de Aposentadoria e Pensão para os seus empregados que trabalhavam na estrada de ferro. Beleza, pessoal? Agora é o seguinte, ó. É importante enfatizar que, embora a doutrina considere como a Lei Eloy Chaves, né, o marco inicial da Previdência Social no Brasil, é falso afirmar que ela seja o primeiro diploma legal, né, a tratar sobre o quê? Previdência. Eu já disse lá atrás isso, né? Então, veja, que a Lei Eloy Chaves, ela é um marco inicial da Previdência no Brasil. Mas não significa que ela foi a primeira norma a criar. Antes, já existia outras formas de proteção social. Vou dar um exemplo aqui. Em 1919, né, foi criado o seguro acidente do trabalho, o seguro obrigatório. E antes disso, foram criadas outras, em 1891, foi criada outra forma de aposentadoria. Né? É, muito bem, então, beleza, então vamos lá. Pessoal, aqui também é o seguinte, ó, o decreto legislativo, aí aqui é sobre, como eu vou dar aqui alguns exemplos de três capos diferentes, certo? O decreto legislativo 5.109 estendeu os benefícios da Lei Eloy Chaves, certo? Aos empregados portuários e marítimos, né? Quando foi isso, pessoal? Em 1926. Então, veja que a primeira foi criada em 1923, né? 3 anos depois, aí foi ampliado para os portuários e os marítimos, né? Hoje, essas pessoas aí são chamadas de trabalhadores avulsos, né? Pela legislação previdenciária, ok? Vamos lá. Depois nós tivemos o decreto 5.485, ele concedeu o direito aos trabalhadores das estradas de ferros, né, serviços telégrafos e radiotelegráficos, em 1928. Aqui já era outro grupo. Esse outro decreto aqui, 19.497, ele instituiu a CAPES, né, para os empregados de serviço, luz, força e bondes. Beleza? Muito bem. Agora, olha só, vamos observar aqui três pontos curiosos, né? Primeiro, a administração da CAP. Quem era que administrava a CAPES, né? Resposta, quem administrava as CAPES era a própria empresa. O Estado não tinha nada a ver com isso. Ele não administrava, né? Era a empresa mesmo que fazia ali o seu financiamento. O Estado apenas regulava por meio de lei. Beleza? Bom, olha aqui, o Estado eles apenas criava as regras para o seu funcionamento. Tranquilo. O Estado ele somente passou a administrar a Previdência com a criação de quem? Dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, os chamados IAPs, na década seguinte, que é em 1930. Aí aqui é o seguinte, vamos lá. Até agora você viu que teve várias formas de proteção social no Brasil. Em 1923, 24, especificamente 24 de janeiro de 1923, nós tivemos a Lei Eloy Chaves, né, que foi o decreto 4.682, que instituiu as caixas de aposentadoria e pensão em cada empresa. Beleza? Muito bem. Aí, depois disso, surgiu outros tipos de instituto. Aí a gente vai entender quem são esses institutos. Então, vamos lá. Quem são esses institutos? Olha só. Em
1933, ó, ocorreu a unificação das CAPs, ou seja, olha o símbolozinho que eu coloquei aqui, ó, é o somatório, né? Eles pegaram todas as CAPs, ó, eles pegaram, por exemplo, a CAP 1, mais a empresa 1 pegou a CAP 1, a empresa 2 pegou a CAP 2, né? E assim por diante, certo? Ó, eles pegaram todas as CAP e unificaram essas CAP em um só instituto de previdência. Como as caixas eram de aposentadoria e pensão, aí o instituto ficou o Instituto de Aposentadoria e Pensão, ou seja, os chamados IAPs. Esses IAPs eram o seguinte, por que eles fizeram isso? Né? Isso aí foi na época de Getúlio Vargas. Né? Por que eles fizeram isso? Isso aí é porque eles perceberam que a Caixa de Aposentadoria e Pensão, uma única empresa, se tivesse poucos funcionários, por exemplo, a tendência era quebrar, né? Porque vamos imaginar que uma empresa tivesse 5 funcionários, aí de repente 4 adoecesse, aí só um que ficava custeando os benefícios, não tinha como. Em um momento ia quebrar, né? Aí, para que isso não acontecesse, eles decidiram reunir o maior grupo possível de pessoas, e a única maneira era juntar o regramento de cada empresa, né? Juntar as caixas de aposentadoria e pensão de cada empresa. Ok? Então, ó, outra observação aqui que a gente tem que ver também, que os institutos de aposentadoria e pensão, que eram os IAP, eles eram, pessoal, autarquias federais, ó, a nível nacional. Eles eram centralizados no governo federal, eles eram organizados, ó, por categorias profissionais, ou seja, trabalhadores em âmbito nacional. Tranquilos? Além disso, os IAPs, ó, a partir de 1933, né, nós temos alguns, entre outros, né, que surgiram. Por exemplo, o primeiro deles, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, né, que era o chamado de IAPM, ó, em 1933, né, que foi o primeiro, beleza? O IAPM, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos. Depois criou-se os Institutos de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, que era o IAPC, e dos bancários, ó, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, que era o IAPB. Quando foi isso? Foi no mesmo ano, 1934. Ok? Vamos seguindo. Além disso, 2 anos depois, em 1936, ocorreu a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensão de quem? Dos industriários. Então, atenção. Ó, o que você está observando aqui? Que de ano em ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, ou seja, os institutos de aposentadoria, eles foram avançando progressivamente no decorrer do tempo. Já que cada instituto de aposentadoria e pensão, eles eram formados por categoria profissional, né? Você observou que eu falo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos comerciários, dos bancários, dos marítimos, né? Então é para você perceber que os institutos de aposentadoria e pensão, eles eram formados por categorias profissionais em âmbito nacional, porque era mais pessoas reunidas, né? Muito bem. Aí, ó, nós temos também a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensão de quem? Dos empregados dos transportes de cargas, né, que é o chamado IAPTC. E também nós temos o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Estado, né, que é o IPASE. Foi criado ambos, tanto os Institutos de Aposentadoria e Pensão dos empregados dos transportes e cargas, quanto os Institutos de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Estado, foram criados ambos em 1938, certo? E o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Operários Estivadores, ó, em 1939. Só lembrando aqui o seguinte, quando fala assim, trabalhadores de transporte de carga, empregados dos transportes de cargas, estivadores, né? Operários estivadores, essas pessoas,
elas trabalham assim nos portos, né? Hoje, pela legislação, elas são consideradas como trabalhadores avulsos, que elas precisam de uma entidade para intermediar a sua situação previdenciária, beleza? Vamos lá. A gente vai chegar lá, né, nos detalhes. Meus amigos, ó, e surge também, ocorreu a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Estivadores e Transporte de Cargas, né, que é o IAPTEC, beleza? Isso aqui também foi em 1939, tranquilo? Muito bem. Então é o seguinte, o que foi que eu disse para vocês, ó? Foram unificadas, ó, aqui, ó, foram unificadas quem? Todas as CAPs, né, de empresas ferroviárias e serviços públicos, surgindo o quê? O Instituto dos Trabalhadores Ferroviários e Serviços Públicos, ok? Isso aqui eu não coloquei data, mas se eu não me engano, aqui foi em 1946, ok? Depois eu consulto direitinho aí, mas acho que foi isso mesmo. Muito bem. Bom, então até aqui, agora nós vamos pegar alguns exercícios para a gente responder. Tranquilos? A gente estudou um pouco da evolução, a evolução, né, da Previdência, a origem e a evolução legislativa da Previdência Social no Brasil. Eu esqueci de colocar o nomezinho aqui, né, mas tudo bem. Então é o seguinte, ó. Inicialmente eu vou pegar aqui duas questões, ok? Aí a gente vai explorar aqui várias questões, hein? Vamos lá. Só lembrando que o último concurso foi realizado pela Sebrasp, né? Os dois últimos concursos do INSS. Aí a gente não sabe exatamente qual é a banca. Mas, casos, já que foi a Sebrasp, né? Ou seja, a antiga CESP, professor, a CESP é aquela que uma certa anula errada, ela mesmo. Muito bem, vamos então resolver a primeira, a segunda e a terceira questão e em seguida as demais. Agora vamos interagir aqui, certo? Pessoal, na primeira questão, ó, da VUNESP, analista de processos previdenciários, hein? Opa, aí é para trabalhar diretamente com a Previdência, ó. No tocante à evolução da Seguridade Social no Brasil, os denominados socorros públicos, eles foram instituídos pela Constituição, ó, de qual? Quem lembra aí? Vamos lá. Olha, pessoal, essa questão, infelizmente, é uma questão decoreba, certo? Ela é uma questão decoreba. Aí, o que é que a gente faz? Bom, foi em 1824, certo? Que foi aqui a Constituição, né, do Império. Tá lembrado? Ó? Socorros públicos. Ó. Vamos voltar lá para você ver. Ó. Aqui, ó. Nós temos o nosso material aqui, ó, que eu expliquei bem direitinho. Olha aqui, ó. 1824, né? A Constituição do Império, previsão dos socorros públicos, beleza? Muito bem. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, primeira questão, item A, né? Ok, então a primeira questão acertamos. Agora aqui, você tem que dizer se é certo ou errado aqui. Acabei esquecendo de colocar o parênteses aqui. Vamos lá. No Brasil, o primeiro texto constitucional a adotar e tratar da criação das casas de socorros públicos foi a Constituição da República de 1900, aliás, de 1824. Certíssimo, tá certo aqui. A gente acabou de ver na questão anterior. Beleza? Muito bem. É, aqui, ó, só lembrando, ó, Constituição
Constituição do Império, né? Quando? 1824. Nasce o quê? Os socorros públicos. É isso, ó. Nasce os socorros públicos. Pronto. Agora, ó, ó, o decreto legislativo, aqui, ó, 3.724, de 1919, impôs aos empregadores a responsabilidade, né, pelos acidentes sofridos pelos empregados. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui era o seguro, quem lembra aí, né, ó, era o seguro em 1919, 1919, nasce o quê? O SAT, seguro acidente do trabalho, né? Aqui, de fato, eram as empresas, né, que tinham a responsabilidade pelos empregados, né, de oferecer um seguro caso sofresse o um acidente, ok? Quem normatizou isso aqui foi o Estado, ó. Tanto é que a regra é por meio de um decreto legislativo, né? Só que, naquela época, esse seguro, certo? Ó, ele não era amparado pela Previdência, né? Então, a questão aqui está certa. Realmente impôs aos empregadores, no caso são as empresas, a responsabilidade pelos acidentes sofridos pelos empregados. Bom, então vamos para a próxima aqui, certo? Vamos lá. Aí eu vou pegar aqui a terceira, já foi, né? Então vamos pegar aqui mais essas. Vou pegar aqui mais algumas. Três questões aqui bem bacanas, certo? Olha só, vamos lá. Bom, nós temos aí três questões. É o seguinte: ó, a Lei Eloy Chaves, né? Aí ele diz aqui entre parênteses, ó, o Decreto Legislativo 4.682, de 24 de janeiro de 1923, considerada pela doutrina como o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Certíssimo, está certo. Por quê? Porque a Lei Eloy Chaves, ela realmente é considerada o marco inicial da Previdência Social. Beleza? Então, está correto. Apesar de ela não ter sido a primeira, mas é considerada um marco, né, pela estrutura que ela gerou na Previdência. A Lei Eloy Chaves, ó, determinou a criação de uma caixa de aposentadoria e pensão em cada uma das empresas ferroviárias existentes à época. Então, veja, a Lei Eloy Chaves, ela determinou a criação de uma caixa de aposentadoria e pensão, sim, em cada uma das empresas ferroviárias existentes, está correto. Então, ó, beleza. 6. Ó, as CAP eram instituições privadas e vinculavam apenas os trabalhadores da empresa. Leis posteriores estenderam o regime das CAP para empresas de outros segmentos econômicos. Está certo também. Você viu que as CAPs eram instituições privadas. Por quê? Porque elas funcionavam, era por empresa, a empresa que organizava, né? E, ao mesmo tempo, elas vinculavam apenas os trabalhadores da empresa. Quem tivesse fora não recebia nenhuma proteção, né? E, além disso, posteriormente foram criadas novas CAPs, né? Como a gente viu, se a gente voltar aqui, ó, né, o nosso material de estudo, olha só, observe, ó, aqui é os institutos de aposentadoria, né? Pronto, ó. Olha aqui, ó. Em 1926, 1928, né? Nós tivemos por exemplo, nós tivemos o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, né? Que era aliás, o Instituto não, né? A Caixa de Aposentadoria e Pensão, né? Englobando os marítimos.
Depois foi estendido aos trabalhadores das estradas e serviços telegráficos e radiotelegráficos, né? Beleza, então foi estendido para outras categorias posteriormente. Muito bem, então aqui. Vamos lá. Agora vamos pegar aqui outra questão. Agora eu vou mostrar para vocês aqui duas questõezinhas bem bacaninhas. Vamos lá. Bom, vamos aqui para o próximo material. Beleza. Bom, então, aqui, meus amigos, ó. Nessa questão 7, nós temos o seguinte. Olha só. Assinala a alternativa correta. Conforme Perig, né, e Boschettes, né, nos colocam o ano de, olha aí, ó, 1923. Aí você já se lembra logo, aciona a chave, que isso aí é o quê? Lei Eloy Chaves, né? Foi especialmente importante para a política social, posto que nela tivemos a aprovação, ó, Lei Eloy Chaves, né? Tal legislação apresentou uma especificidade, sendo essa, vamos lá. Então, meus amigos, deixa eu só ver aqui um detalhezinho. Bom, beleza. Então, deixa eu fechar. Certo, então vamos voltar. Então, aqui, ó, observe que a primeira questão, né, ele quer saber qual é a especificidade, né? Essa lei Eloy Chaves, ela tratava de quê? O item A é a definição do Sistema Único de Saúde, do SUS? Não, não tem nada a ver, porque o SUS foi criado em 1988, né? Foi com a Constituição de 1988, beleza? Então aqui o item A é falso. O item B, a organização dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, ou seja, os IAP, pessoal, os IAPs, olha aqui, ó, só lembrando, ó, os IAPs, deixa eu colocar aqui, né, ó, CAP, foi criado a partir de quando? De 1923 em diante, né? Até 1930, por aí, né? Já os IAPs é a evolução da CAPES, é a reunião da CAPES, né? Pronto. Aí aqui é o quê? A partir de 1933, ó, em diante. Ok, ó? Pronto, né? Então, falso aqui também. Beleza? Bom, então vamos lá. Então aqui está falso, certo? No item B, no item C. A Constituição do Serviço Nacional de Indústria, o SENAI. Não tem nada a ver com o SENAI. A criação do Banco Nacional de Habitação, né, ou BNH, como ficou popularmente conhecido, não tem nada a ver aqui. A instituição da obrigatoriedade da Caixa de Aposentadoria e Pensão. Sim, aqui, ó, com toda certeza, é a alternativa é. Beleza, meus amigos? Então, é aqui mesmo. Agora vamos para outra questão. Sebrasco, 2016. Olha a questão aqui, ó. Trata de quem? Técnico do Seguro Social, ó. INSS, 2016, hein? Atenção, hein? Alerta geral aqui, ó, nessa questão. Vamos lá. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte. Vamos lá. A Lei Eloy Chaves, aí vírgula, quem criou em cada uma das empresas da estrada de ferros, né, existentes no país, é uma caixa de aposentadoria e pensões.
para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil? Ah, infelizmente, é o seguinte. Primeiro, não foi o primeiro ato normativo, porque antes já existiam outros. Segundo, não tratou de Seguridade Social. Não tratou de Seguridade Social, ok? Apenas o que nós temos aqui é a evolução da proteção social, que foi da Previdência, né? Beleza, meus? Pronto. Oi, Andressa, voltou? Então, aqui é o seguinte, ó. Então, a questão aqui está o quê? Está errada, né? Pô, está errada. Beleza, Andressa? Boa noite. Então, por que a questão está errada? A aula está sendo gravada, beleza? Pronto. Então, por que está errada, né? Porque o finalzinho aqui, ó, foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil. Dois erros. Primeiro, eu vou detalhar aqui. Primeiro, ó, foi o primeiro ato normativo. Falso. Aqui, ó. Né? Que é falso. Por quê? Porque não foi o primeiro ato normativo a tratar de proteção social. E depois, não tem nada a ver sobre Seguridade Social. Porque a Seguridade Social, pessoal, embora ela, entre aspas, né, eu vou abrir aspas aqui, alguns pensam que ela tem uma certa semelhança com a Previdência. Na verdade, a Previdência está dentro da Seguridade Social. A Seguridade Social é um conjunto maior de três coisas. Engloba saúde, assistência e previdência. E a Seguridade Social ela só foi criada em 1988, com a Constituição atual. Beleza? Então, aí está. Por isso que está errado. São dois erros. Tá joia? Agora vamos aqui pegar, então, a próxima questão. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Ó, boas questões aqui. Vamos pegar agora três questõezinhas boas. Bom, o nosso encontro aqui, ele vai ser dividido em três partes, ok? E aí, Andressa, tudo bom? Vamos lá, vou pegar aqui as questões. Olha aí, ó. Beleza. Agora sim, né? Vamos pegar a questão 9 a 10 e a 11. Vamos lá. Seguinte, a publicação em 1954 desse decreto aqui, que ele diz aí, né, ó, 35.400, né, que aprovou o Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, é considerada pela doutrina majoritária o marco inicial da Previdência Social brasileira. Opa! Aí eu lhe pergunto, quem foi considerado o marco inicial da Previdência Social? Aí você vai me dizer, Lei Eloy Chaves, é o marco inicial. Segundo, foi criado quando? Resposta, em 1923. Aqui diz, ó, que a publicação desse decreto é em 1954. Então já tem aqui dois erros, né? Ok, ó. Aliás, já tem esse erro. E segundo erro é que o decreto não é esse, é um decreto legislativo número 4682, ó. Vamos dar uma lida aqui lá na introdução. Olha aqui. Aqui trata do IAP, né? Pronto, olha só. Majoritariamente, a doutrina considera como marco inicial da Previdência Social brasileira a Lei Eloy Chaves, que é o Decreto Legislativo 4682, de 24 de janeiro de 1923. Então, veja que são dois erros. O ano, né, e o decreto, que na verdade são outros. Beleza, pessoal? Pessoal, tranquilo. Pronto. Show de bola. É,
Vamos lá, a aula está sendo gravada, certo? Agora vamos voltar lá, né? Pronto. Então aqui a questão está o quê? Errada, certo? Por que está errado? Porque, na verdade, aqui, ó, é a lei Eloy Chaves. É isso, ó. A lei Eloy Chaves, ela trata, qual é o decreto? Decreto legislativo 46/82. De quando? De 1923, né? Ah, veja que está tudo fora do eixo aqui. Vamos lá. Questão 10. Desde 1919, já havia legislação sobre o acidente de trabalho no Brasil. Entretanto, somente com a publicação da Lei Lois Chaves, né, aí ele coloca aqui, em 1946, foram implementadas as primeiras experiências previdenciárias, tendo a referida lei criado as caixas de aposentadoria e pensão para os empregados das empresas ferroviárias e aeroviárias, né, brasileira. Meus amigos, é o seguinte, essa questão aí é uma questão falsa, né? Por quê? Porque, olha só, ele começa bem, ó, desde 1919, já havia legislação sobre acidente de trabalho no Brasil. Tá certo, em 1919 foi a primeira legislação, né, por meio de um decreto legislativo, que ocorreu o seguro acidente do trabalho, né, que é as empresas que implementavam seguros para os seus empregados que sofressem acidente. Entretanto, ele diz, ó, somente com a publicação da Lei Eloy Chaves, olha o ano aqui, ó. Isso aqui tá errado, isso aqui é 1923, ó, né? Foi implementado as primeiras experiências, ó. Aqui, ó, tá errado também. Por quê? Porque antes, certo, ó, antes disso, já foram experimentadas outras experiências, né? Então, por exemplo, em 1891, nós tivemos a implementação da aposentadoria por invalidez, né? Para os servidores a serviço da nação, certo? Em 1824, nós tivemos os socorros públicos, ok? E, além disso, ó, em 1904, nós tivemos a aprovação da Caixa, uma forma de proteção social para os trabalhadores do Banco do Brasil, né, que hoje é chamado de Previ. Então, antes da legislação de Eloy, criada por Eloy Chaves, já existia, já tinha já experiências previdenciárias a respeito. Não por isso a questão está errada. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá, continuando. Questão 11. Ó. Em relação aos institutos de direito previdenciário, julgo o item que se segue. A Lei Eloy Chaves, ele bota aqui entre parênteses, Decreto Legislativo número 4682 de 1923. Beleza. Considerado o marco da Previdência Social do Brasil. Show. Criou as caixas de aposentadoria e pensão. Beleza. Das empresas de estrada de ferro. Pronto. Sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado. E, olha só, na verdade, esse sistema previdenciário, as CAP, ó, era mantido e administrado, sabe por quem? Ó, pela empresa, ok? E não pelo Estado. Então, a questão está errada. Joia, pessoal? Pronto, então vamos lá, continuando. Agora nós pegamos a questão 11, né? Deixa eu ver aqui. Paramos na 11, né? Muito bem, aí tem mais algumas 6 questões para a gente concluir o nosso estudo aqui, beleza? Bom, então é o seguinte, ó, deixa eu colocar agora aqui, compartilhar agora aqui uma questão com vocês. 3 questões.
Vamos lá. Assinala a alternativa que mais bem se relaciona à Lei Lois Chaves, né, aprovada em 1923. Vamos lá. A criação das caixas de aposentadoria e pensões. Bom, assinala a alternativa que mais bem se relaciona à Lei Lois Chaves, né, aprovada em 1923. É a Lei Lois, é a Caixa de Aposentadoria e Pensão? Sim, ela mesma. Verdade. Aí aqui, ó. Política sanitária de combate à febre amarela? Nada a ver. Vacinação obrigatória? Não, não. Criação de entidades de saúde filantrópicas? Não. Reforma sanitária brasileira? Falso. Então nós temos a resposta o quê? Alternativa A, né, que é caixa, criação das caixas de aposentadoria e pensões. É isso? Ó. Então a resposta, alternativa A. Beleza, pessoal? Vamos lá. Na questão 13, a partir da década de 1930, os regimes de caixa de aposentadoria e pensão foi progressivamente substituído pelos institutos de aposentadoria e pensão. Olha, é o seguinte, a primeira CAP que surgiu foi em 1923, não foi? Aí, a partir disso, ó, foi até 1930. Com a fusão das CAPs, a unificação das CAPs, surgiu os Institutos de Aposentadoria e Pensão, que foi de 1933 até por volta de 1954, mais ou menos, ok? Então, observe o seguinte, mas o fato é o seguinte aqui, ó. A partir de 1930, as caixas de aposentadoria e pensão foi progressivamente substituídas pelos institutos. Beleza, tá certo. Opa. 14. Os institutos, no caso aqui que ele está falando, é os IAPs, né? Eram autarquias. Olha aí, ó. Exatamente. Beleza, eles eram autarquias. Eram autarquias, né? Em âmbito nacional, ó, vinculado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Opa. E organizado por categorias profissionais. Olha, é o seguinte, na época era apenas vinculado ao Ministério do Trabalho. Não tinha essa parte aqui de indústria e comércio, né? Beleza? Então a questão se torna errada por isso. Joia? Beleza, meus amigos. Vamos lá. Então, vamos agora responder as 3 últimas questões. Bom, na verdade, são 2 questões, né? Deixa eu ver aqui. São mais 2 questões, aí a gente encerra a nossa transmissão. Beleza, pessoal? Aqui, pronto, deixa eu pegar. Peguei. Hoje o tempo foi muito corrido, então vamos ver aqui. Olha só. Muito bem, seja bem-vindo aí, Andelon, né? Vamos pegar agora essas outras 2 questões. É a Priscila, Alexandre. Ah, é a Priscila? Ah, dá certo. É porque eu entrei. Pronto. E aí, tá gostando da aula? Saiu um pouquinho, né? Foi a internet. Beleza. E aí, tá gostando da aula? Tô sim, certeza. Pronto. Então vamos lá. Ó, na evolução da Previdência Social brasileira, o modelo dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, aqui está falando dos IAPs, né? Que abrangiam determinadas categorias profissionais, foi posteriormente substituído pelo modelo das caixas de aposentadoria e pensão, que eram criadas na estrutura de cada empresa. Olha,
Isso aqui, pessoal, veja que ele inverteu as coisas, né? Na verdade, primeiro surgiu as CAPs, não é isso? Ó? Caixa de Aposentadoria e Pensão. Quando? Em 1923, ó. Aí foi ali, próximo de 1930, elas foram se unificando e surgiram os Institutos de Aposentadoria e Pensão, né? Então, a fusão das CAPs gera quem? Os IAPs, que o primeiro foi em 1933 em diante, até 1954, mais ou menos, ok? O fato é o seguinte, que, ó, qual é o bizu aqui? O bizu é que primeiro, na linha do tempo, surge as CAPs, depois é os IAPs. Na questão, ele pega, ele quebra essa ordem. Observe, ó, na evolução da Previdência Social brasileira, o modelo dos institutos de aposentadoria e pensão, que abrangiu determinadas categorias profissionais, foi posteriormente substituído pelas caixas de aposentadoria e pensão, que eram criadas na estrutura de cada empresa. Então veja que ele inverteu aqui os conceitos. Ele está dizendo que primeiro surgiu os IAPs e depois que foi que surgiu aí as CAPs, né? Beleza? Então aqui a questão está errada. Na questão 17, diz assim: a partir de 1933, o governo abandonou o método de criar pequenas instituições, né, caixas previdenciárias, porque elas, muitas vezes, não tinham condições financeiras para arcar com os benefícios previdenciários dos seus segurados. É verdade. Era muito pouco, né? Criando entidades de âmbito nacional, nas quais foram englobadas trabalhadores de uma mesma atividade, ou seja, da mesma categoria profissional. Então, aqui está certo, beleza? Ó, essa questão 17 aqui, ó, ela está o quê? Certa. Opa, está certo. Olha, aqui tem outra questão que eu acabei emendando aqui sem querer. Ele diz assim, ó, a questão 15, ó, os IAPs vinculavam todos os trabalhadores de uma mesma categoria profissional. Exemplo, IAPM, IAPC, IAPI, IAPB, IAPTEC. IAPM é o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos. IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários. Esse aqui, ó, é Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. IAPB, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, né? E esse aqui, ó, IAPTEC, né? Instituto de Aposentadoria e Pensão das pessoas que prestavam serviço de telégrafos, né? Telegráficos, né? E bondes, e força, luz. Então, aqui, ó, está certo, a questãozinha 15. Beleza, meus amigos? Bom, pessoal, Priscila, né? Tô aqui, viu? Pronto, show de bola. Bom, então, nós encerramos. Esse foi o nosso primeiro encontro. Aí nós temos o material que nós disponibilizamos no nosso grupo, certo? Nesse final de semana, nós vamos ter outro encontro. Aí nós já vamos formar agora o grupo VIP dos alunos que vão estar matriculados. Tranquilo? Aí em breve. Alexandre, essa aula vai ficar gravada, vai? Vai, tá gravada. Inclusive, tá gravando aqui, viu? Ah, desculpa. Não, tranquilo. Isso aqui é pra gente mesmo, muito bom. Pois tá bom, Priscila. Depois um forte abraço aí. Dá uma estudada no material, beleza? Aqui é a parte 1, nós ainda temos duas partes. A segunda parte, nós vamos estudar sobre o processo de evolução das constituições, né? Que incluíram o sistema previdenciário nos seus textos, beleza? Então, Beleza. forte abraço. Ei, Alexandre, em questão de atividades, para a gente fazer, você vai disponibilizar algum material para a gente resolver questões? Vou. Além dessas questões aí, que vocês, para aprimorar, né? Eu vou colocar umas questões extra. Mais umas 20 questões para vocês, para a revanche, né? Deste assunto, beleza? Beleza. Boa noite. Pois beleza. Valeu, hein? Tá. Um abraço.